Então vamos lá, nós vamos estudar durante essas próximas semanas o livro de 1 Coríntios. Quem já fez essa matéria? Quem já fez a matéria? Quem nunca fez? A maioria, pronto. Então vamos verificar, nós vamos estudar durante essas próximas 6 semanas. E quando a gente estuda um livro, eu acho interessante que nós vamos pegar alguns aspectos bem interessantes, desde do início daquela igreja registrada no livro de Atos, que no caso, as cartas de Paulo, 9 delas foi escrito a igrejas, e nós conseguimos localizar as igrejas naquele momento e ao mesmo tempo hoje, porque foi numa de suas viagens missionárias que elas foram fundadas. E aí nós podemos pegar alguns aspectos também doutrinários daquelas cartas, algumas abordagens doutrinárias feitas pelos apóstolos, assim como alguns aspectos culturais. Como era aquela igreja, como era aquela cidade, quais peculiaridades que elas apresentavam. E nós podemos tirar algumas lições para os nossos dias de hoje. Nós vamos, nessa primeira aula, nós vamos fazer uma introdução para que nós possamos caminhar juntos, ter um aspecto geral a respeito dessa carta. E aí é importante nós darmos uma olhadinha. Primeiro, antes de tudo, você lembra que todas as vezes que começamos uma aula, eu dou para você aquelas perguntas que você tem que saber ao final da aula. E poderíamos até dizer, olha só, a aula de hoje tem esses objetivos. Então eu dou esses objetivos em forma de perguntas, porque eu já estou dando para você uma dica daquilo que você... Não uma dica, já estou dando para você o assunto que você precisa conhecer ao final da matéria. Então só para que nós possamos caminhar da mesma forma, e aí eu vou dar para você algumas perguntas, são 4 perguntas apenas, e essas 4 perguntas você vai respondê-las ao final da nossa aula de hoje. Você vai levá-la para respondê-la em casa, você não vai responder aqui na nossa aula. Mas são 4 perguntas que você precisa conhecer ao final da nossa aula e saber argumentar a respeito delas. Primeiramente, o que você vai ter que saber fazer? É importante, não é, que quando a gente estuda uma carta, que esta carta foi escrita a um povo específico, a uma cidade conhecida, é importante nós sabermos localizar onde que ficava essa cidade. E até mesmo, quando nós entendemos a respeito da localização daquela cidade, e de alguns outros aspectos que envolvem essa localização, a gente passa a entender alguns problemas apresentados na carta, que eram peculiares àquela igreja específica, no caso, que ficava na cidade de Corinto. Outra pergunta importante: qual era o propósito das cartas, que tem o mesmo nome que epístolas? Qual era o propósito? Por que que os apóstolos escreviam as cartas e direcionando as igrejas, aquelas que são direcionadas às igrejas, então elas possuem propósitos direto, específico, a necessidades que aquela igreja apresentava. Quando nós temos uma carta geral, como 1 Pedro, 2 Pedro, Judas, que são cartas gerais, Hebreus, 1º, 2º, 3º João, Tiago, nós vamos verificar que elas tratam de questões peculiares a várias igrejas. Mas as cartas específicas, elas tratavam de peculiaridades a igrejas específicas, como a carta de 1 Coríntios, que nós vamos estar estudando durante essas próximas semanas. Mas uma pergunta interessante: qual era o propósito das epístolas, que significa a mesma coisa que cartas, não é? E é importante nós entendermos isso
E não apenas para o livro de Coríntios, mas para qualquer livro que nós vamos estudar da Bíblia. E terceira pergunta, por que os romanos consideravam a cidade posicionalmente estratégica? E aí é um ponto interessante. Ela era uma cidade estratégica, mas por quê? Por que que era uma cidade, em relação à sua posição geográfica, considerada pelo Império Romano, que era o império dominante daquele momento? Por que que ela era chamada de uma cidade estratégica? Inclusive veio a se tornar uma das principais cidades do Império Romano. Tá? Aí você pode, porque os romanos consideravam a cidade posicionalmente estratégica. Tá? E a última pergunta que nós vamos deixar para você é o que eram os dílcos. E aí é o seguinte, né? Você vai aprender a respeito dos dílcos. E o que eram os dílcos? E tem a ver com a importância estratégica da cidade. Aí nós vamos olhar na aula de hoje e você vai poder entender o que é isso, né? Que bicho é esse, pastor? Isso é uma coisa, é uma pessoa, isso é um objeto, o que é? Nós vamos aprender na nossa aula de hoje. E você vai observar que, na verdade, era uma engenharia humana brilhante que encurtava uma viagem pela costa ali da Grécia, não é? E nós vamos aprender um pouquinho a respeito disso. Bom, essas são as 4 perguntas que você, ao final da nossa aula, vai saber responder na ponta da língua. Tudo bem? Então, já estou dando para você as dicas, não é? Do que você precisa saber ao final. Então, vamos começar com uma revisão bem rápida. Uma revisão bem rápida a respeito das cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Então, eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar em apóstolo Paulo. Todos vocês. Foi o apóstolo que mais cartas deixou registradas no Novo Testamento. Então, ao todo, foram 13 cartas. Paulo escreveu 13 cartas. Estão aí as 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, não é? Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 2º Tessalonicenses. E aí, depois disso, nós olhamos essas 4 cartas aqui finais. 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemon. O que é importante nós compreendermos quando nós olhamos estas cartas? Primeiro, essas cartas têm características bem peculiares e um pouco parecidas. O estilo de escrita do apóstolo Paulo é bem característico. Não restam dúvidas a respeito da autoria das cartas que foram escritas por ele. Dessas cartas, nós temos 9, 9 delas foram escritas para a igreja. Aqui é igrejas, tá? Igrejas. Essas igrejas situavam-se nessas cidades. Então, a carta aos Coríntios era a igreja que ficava na cidade de Corinto. As cartas aos Romanos era a igreja que ficava na cidade de Roma. As cartas aos Gálatas era a igreja que ficava, já aos Gálatas, não era uma cidade em si, era uma província chamada Galácia. E aqui nessa província, onde o apóstolo Paulo envia esta carta, pelo fato dele ter usado aos Gálatas, bem provável, ali existia mais de uma igreja. Então ele escreveu esta carta aos habitantes da província da Galácia. Da mesma forma, nós olhamos aos Efésios, a carta aos Efésios, na cidade de Éfeso, Colossenses, na cidade de Colosso, Filipenses, na cidade de Filipo, Tessalonicenses, na cidade de Tessalônica. Então, eram cartas enviadas
a igreja que localizava-se naquele lugar. Naquele lugar. E geralmente, as igrejas não tinham prédios como nós temos hoje. Na verdade, por vários anos, e principalmente no início da igreja, não existia prédio. Eles se reuniam geralmente em casa, na casa de pessoas. E ali na casa de pessoas, eles adoravam a Deus e realizavam seus cultos. A existência de prédio sempre foi uma necessidade da igreja desde o início. Então, eu tenho certeza que desde o início existia a necessidade de ter um local em comum para que as pessoas pudessem ir até aquele local a fim de se reunirem. Só que as perseguições impediam que isso acontecesse. Então imagina, se tivesse um local de reunião, então já dizia, olha, o pessoal está lá naquele prédio. Naquele prédio, ali tem uma igreja e lá eles se reúnem. E exatamente para evitar esse tipo de circunstância, não tinha um local público, como um prédio, onde se reuniam. Apesar de que em Jerusalém, os irmãos de Jerusalém, eles costumavam reunir-se no templo, no pátio do templo. Era um local em comum. Mas não existia um prédio específico para a reunião da igreja de Jerusalém. E aí essas 4 últimas cartas foram escritas a pessoas. Timóteo, 1 Timóteo foi escrito a Timóteo. Aí nós temos Tito, foi escrito a Tito. E Filemon foi direcionado a um senhor de um escravo. Você lembra o nome dele? Quem lembra o nome dele? Filemon. Onésimo, não é? Onésimo era o quê? Era o escravo ou era o senhor? Onésimo era o escravo. Filemon era a pessoa a qual a carta estava sendo destinada. Então nós temos esse aparato geral a respeito das 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E aí também é importante nós entendermos a seguinte coisa. Você tem ideia do intervalo de tempo que estas cartas foram escritas? Você tem ideia disso? Você tem ideia de como elas foram escritas? Em que momento elas foram escritas da vida do apóstolo Paulo? Olha, nós calculamos que entre a primeira e a última carta, passou-se um intervalo de tempo de aproximadamente 20 anos. Mas, durante esse intervalo de tempo, tiveram vários momentos diferentes na vida do apóstolo. E estas cartas foram escritas nestes momentos. Então, nós temos, geralmente, a seguinte consideração, que aí é importante você conhecer. E alguns de vocês já conhecem, mas é importante nós revisarmos, não é? Nós temos cartas que foram escritas durante a sua viagem, as viagens missionárias. Nós temos o registro de 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Além, claro, do naufrágio que veio a acontecer, que o levou à cidade de Roma, que naufragou a embarcação, mas chegou na cidade de Roma. Então nós temos também cartas que foram escritas durante o primeiro momento em que Paulo ficou preso. Então aqui, olha, que é 45 depois de Cristo, tá? Que a data é depois de Cristo. E nesse período, nós tivemos, nesse período de tempo, aproximadamente nessa data, e um pouco mais, nós tivemos as viagens missionárias. Nós tivemos, nesse período do ano 57 a 59, nós tivemos o apóstolo Paulo preso em Roma, que é exatamente aquela prisão que é registrada no livro de Atos, onde termina o livro de Atos relatando esse episódio, onde o apóstolo Paulo chegou em Roma e ali ficou preso, temporariamente. E também nós temos cartas que foram escritas na prisão, que aí depois ele ficou liberado da primeira prisão, e finalmente ele foi preso, que resultou na sua morte. E aí, nesse momento, também ele escreveu algumas cartas, e principalmente as cartas pastorais, que foram as cartas escritas às pessoas. E aí, vamos verificar quais foram as cartas
que o apóstolo Paulo, ele escreveu enquanto ele estava em viagem missionária, né? Então, olha lá comigo. Aqui nós temos de 57 a 59, Paulo preso em Roma. Nós temos no ano 66 depois de Cristo, a prisão que resultou na sua morte. Tudo bem? Então vamos ver quais foram as cartas que ele escreveu nesse primeiro momento, enquanto ele estava em viagens missionárias. Olha só, as viagens do apóstolo Paulo. Quem já leu o livro de Atos? Quem já leu todo o livro de Atos? E o livro de Atos viaja nessas viagens do apóstolo Paulo. E é muito interessante nós observarmos a respeito do apóstolo Paulo, que ele é considerado o maior missionário de todos os tempos. Como ele alcançou uma quantidade de pessoas, um número surpreendente de cidades, com todas as limitações que existia. Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha transportes desenvolvidos como nós encontramos hoje. Hoje você atravessa o mundo em questões de poucas horas. Então, imagina se nós tivéssemos o apóstolo Paulo hoje, com toda a tecnologia que nós temos. Eu imagino que não teria um lugar do mundo que não fosse visitado, ou pelo menos que não soubessem a respeito do apóstolo Paulo. Ele estaria ali. Mas Deus o levantou naquele momento, exatamente porque era um momento peculiar. A igreja estava no seu início. Existia um processo de expansão. Existiam dúvidas a respeito das práticas do judaísmo. O que podia, o que não podia. E a igreja em Jerusalém tinha muito debate em relação a isso. E aí foi a importância de Deus ter levantado o apóstolo, que foi chamado de apóstolos dos gentios, que pregou como ninguém, da sua época, aos lugares longe de Jerusalém, longe da região da Judéia. Levou o evangelho, né, até o chamado confins da terra, conforme Jesus havia predito no livro de Atos, capítulo 1. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Olha, o apóstolo Paulo foi chamado exatamente para isso, levar esse evangelho para os confins da terra. Então, em viagem missionária, nós temos o livro de Romanos. Olha só, a carta que nós vamos estudar, 1 Coríntios e também 2 Coríntios, foi escrito por ele durante as viagens missionárias. A carta à igreja na província da Galácia, os Gálatas, e 1 e 2 Tessalonicenses. Foram cartas escritas enquanto o apóstolo Paulo estava em suas viagens. Agora, olha que interessante. Existia uma necessidade de acompanhar aquilo que havia sido feito anteriormente. Então, enquanto ele estava em viagem missionária, ele se preocupava com as igrejas que haviam sido iniciadas, com as igrejas que já haviam sido visitadas, e ele não chegava no lugar e depois de uma semana saía. Não era esse o propósito dele. Tiveram lugares que ele passou alguns anos. E ali ele ficava até Deus levantar uma pessoa, a igreja era constituída, e uma pessoa era levantada para dar continuidade àquilo que ele havia iniciado. Ele não chegava simplesmente do nada, numa cidade, numa comunidade, falava de Jesus e depois ia embora. Não. A missão que Jesus deixou para a igreja não foi primariamente de nós evangelizarmos. O evangelismo, ele alcança a missão, mas a missão foi mais ampla do que essa, foi fazer discípulos. E fazer discípulos, para isso, era necessário se estabelecer por um tempo, levantar liderança durante aquele tempo, porque depois que ele partisse, aquilo que foi iniciado
teria uma continuidade. E o apóstolo Paulo tinha essa preocupação. E ele, ao mesmo tempo, ele tinha o cuidado de enviar cartas que alcançavam as necessidades daquela igreja, que tratavam dúvidas que às vezes eles tinham, né? Ele não deixava simplesmente em branco, não, agora se virem. Agora se virem. Agora imagina num momento em que não existia o Novo Testamento, gente. Não existia o Novo Testamento. Imagina a gente. Foi iniciada a igreja. Nós temos referência, nós temos a palavra, o Novo Testamento. Então não existia isso. Aí você imagina a preocupação maior que era necessária que o apóstolo Paulo tivesse. Porque ao mesmo tempo surgiam doutrinas enganadoras, e existiam algumas doutrinas que confundiam a mente das pessoas, principalmente os adeptos do judaísmo, que são chamados de judaizantes, que tentavam fazer com que os novos convertidos, gentios, observassem alguns aspectos da lei. Então tudo isso era combatido pelo apóstolo Paulo, e Deus usou para fundar essas igrejas e ao mesmo tempo acompanhar de forma integral o desenvolvimento dessas igrejas que haviam sido fundadas por ele. E essas cartas foram escritas durante viagens. E agora as cartas escritas em prisão. Olha só, da prisão. E quando nós falamos da prisão, dessa primeira prisão mencionada no final de Atos, quando ele foi preso em Jerusalém, devido a um tumulto que aconteceu. E aí termina, né, o livro de Atos falando dessa última viagem dele a Roma, inclusive que sofreu um naufrágio, né? Quais foram as cartas escritas? E aí nós temos as cartas que foram escritas durante esse período. E é por isso que nós olhamos algumas peculiaridades. Nós temos aquele texto a respeito da armadura de Deus, no livro de Efésios. Quando Paulo escreveu esse texto, ele convivia com os soldados, centuriões, e ele conhecia bem a respeito das armaduras, da armadura que aqueles soldados usavam. E ele fez aquela analogia, a armadura de Cristo, né? Quando, você está entendendo? Estava preso e tinha um convívio com soldados romanos. Inclusive ele ficava preso a um soldado, a um oficial que ficava ao lado dele. Essa era a circunstância. Aí nós temos Filipenses, ele falando sobre a sua angústia e ao mesmo tempo dizendo para nós nos alegrarmos, né? E Filemão foi onde ele conheceu Onésimo durante esse período que ficou preso. E Onésimo havia sido preso por ter sido um escravo que havia fugido do seu senhor. E aí Deus, né, através do apóstolo Paulo, evangelizou mesmo e envia essa carta a Filemão, pedindo, né, que se tiver qualquer coisa, bote no meu nome, bote na minha conta. E falando da importância que esse escravo se tornou para ele. Agora, a última prisão que resultou na sua morte. Olha só as cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Essas cartas, Timóteo e Tito, que foram as cartas pastorais. Timóteo e Tito, sendo que 2 Timóteo foi a última carta escrita por ele. Já demos uma passada geral a respeito das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Agora, deixa eu perguntar para você uma coisa muito importante. Qual eram os objetivos destas cartas? Tem uma pergunta dessa que eu ia fazer para você naquelas 4 perguntas iniciais. Qual era o objetivo destas cartas? Qual era o parâmetro que estavam por trás destas cartas quando as mesmas eram escritas? E aí nós vamos verificar
exatamente esses objetivos e os parâmetros que tanto o apóstolo Paulo quanto os outros também tinham. Mas nós observamos muito claro na vida do apóstolo Paulo, porque ele foi aquele apóstolo que acompanhou mais de perto, pelo menos nós temos isso registrado, que deixou isso registrado, do que todos os outros. Não que os outros não tenham acompanhado, mas pelo menos nós temos as cartas, nós temos as evidências no ministério do apóstolo Paulo. Então, vamos olhar, quais eram os objetivos das cartas, ou entre parênteses, epístolas, né? Que significa, tem o mesmo significado. Primeiramente, respondiam dúvidas da igreja. Existiam dúvidas. E existiam muitas dúvidas. Eu lhe garanto uma coisa, tinham mais dúvidas do que certezas. E por isso que a gente observa, tanto registrado no livro de Atos, quanto registrado nas próprias cartas, alguns questionamentos que eram levantados pelas próprias igrejas, e que o apóstolo Paulo respondia a elas, como por exemplo, Tessalonicenses. Tinha uma dúvida, criou uma dúvida a respeito da ressurreição, da vinda de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu a segunda carta para tirar essa dúvida. E ao mesmo tempo algumas informações, escreviam também algumas instruções ou conselhos. E essas instruções também eram baseadas em informações. Às vezes chegava até ele um irmão que havia vindo daquela cidade específica. E ali ele falava a respeito das dificuldades, do que estava acontecendo, dos problemas da igreja. E ali também nós observamos nas cartas algumas instruções e conselhos, né? Qual seria o procedimento, como deveria acontecer. Nós vemos isso, por exemplo, em 1 Coríntios, a respeito da ordem que tinha que ter no culto. Ele fala que as mulheres deveriam ficar caladas e que ao mesmo tempo ele dá exatamente os parâmetros, como deveria ser. Se um profetizava, no máximo 2, o restante ficava calado, né? E dava aquela ordem de como deveria acontecer. E em outros momentos, além de instruções e conselhos, nós vemos também, continham repreensões e exortações. Gente, a carta de 1 Coríntios está cheia de exortações. Inclusive, exortações bem diretas, bem claras e fortes em relação à igreja. Porque existiam várias dificuldades nessa igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta, nós enxergamos, nós observamos nesta carta uma série de exortações a respeito do procedimento. Alguns diziam, ele fala da divisão que existia naquela igreja. Alguns falam, eu sou de Pedro, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Paulo. Ele está por acaso Cristo dividido? Até ele chega a dizer, graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. Aí depois ele lembra, a não ser os da casa de fulano. Talvez tenha batizado um ou outro. Que era um problema peculiar daquela igreja, divisão. Então, quando nós olhamos para estas cartas que foram escritas, não apenas as 13 cartas do apóstolo Paulo, mas vamos olhar principalmente estas cartas destinadas à igreja. Elas foram escritas com propósito. Eram dúvidas que eram esclarecidas, que eram tiradas. Ou, às vezes, e nós olhamos, por exemplo, essas dúvidas, muitas dúvidas na carta aos Gálatas, que existia uma dúvida em relação à lei. Nós observamos instruções de como proceder, de como deveria acontecer a liturgia, o culto. Nós observamos também exortações. Agora que você já entendeu o objetivo das cartas, eu quero
olhar com você uma questão bem interessante e curiosa. Nós sabemos que existem duas cartas destinadas à igreja de Corinto que nós temos na nossa Bíblia. Mas, com certeza, o apóstolo Paulo escreveu, provavelmente, existe a possibilidade grande, mais de duas cartas. Então, nós temos aqui a primeira carta, é uma carta desaparecida. Vocês estão enxergando bem atrás? Lá atrás, estão enxergando bem? Então, é uma carta desaparecida, e a respeito da sua existência, nós olhamos 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. O apóstolo Paulo dando a entender que havia escrito uma outra carta anterior a essa, para aquela igreja. Aí você pode estar perguntando, mas pastor, e aí? Na verdade, gente, nós sabemos que algumas cartas foram perdidas, não foram preservadas. E estas cartas que nós temos preservadas, foi um milagre. Aí você pode até pensar, pastor, então está o Novo Testamento incompleto? Não vai dar uma de Joseph Smith, que achava que tinha a missão de completar o Novo Testamento, de continuar a missão que Cristo havia iniciado. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, aquilo que era importante para a nossa edificação, para a nossa caminhada cristã, Deus deixou ali grafado nos 27 livros que nós temos do Novo Testamento. Não precisamos de mais do que isso. Tudo o que precisamos está ali. Apesar de terem cartas que foram desaparecidas, que foram perdidas, e se alguém chegar hoje dizendo, eu encontrei mais uma carta do apóstolo Paulo, o que devíamos fazer como igreja? Aí você diria, está aí, era que faltava, vamos colocar. De forma nenhuma. O que era necessário nós temos. As 27 cartas do Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento. Não precisamos de mais nada além do que temos. Mesmo que encontrem qualquer coisa por aí, não é? Olha, pode encontrar tanta coisa absurda. Aquilo que era necessário para a nossa edificação, para a nossa instrução, para a nossa liturgia e exortação, nós já temos, gente, não precisa mais. Está aí, escrito. Entenda que estas cartas, elas não foram agrupadas do dia para a noite. Elas não foram agrupadas, durante a história da igreja, inicialmente, em questão de meses. Não, gente, foi séculos. Essa foi a verdade. Séculos para juntar todas as cartas que existiam, e tinha todo um cuidado. As cartas deveriam ter o respaldo dos apóstolos. Esse era um ponto interessante. Por exemplo, Tiago. Tiago, que escreveu o livro de Tiago, não era o apóstolo Tiago, era Tiago, irmão de Jesus. Judas, bem possível Judas, o irmão de Jesus, que havia escrito esta carta. Então era importante para a validação da carta, que esta carta tivesse o respaldo dos apóstolos. E aí nós temos vários outros livros que surgiram depois do primeiro século, já fora da era apostólica, e aí nós afirmamos com certeza, podem ser livros instrutivos? Sim, podem. Podem ser livros verdadeiros? Podem, mas não são livros inspirados. A inspiração foi uma capacidade dada por Deus às pessoas específicas para escrever aquilo que Deus queria deixar para a igreja. Acabou com o Apocalipse. Apocalipse foi o último ponto final. Não precisamos mais. Porque eu achei o Evangelho segundo Maria Madalena. Gente, é tão machista a Bíblia, não tem nenhuma autora.
Maria Madalena. Não, gente. E outra coisa importante. Naquela cultura, mulheres não escreviam. Se Deus usasse uma mulher para escrever, ele teria que quebrar um paradigma. Não era comum aquela cultura. Não era que o homem é mais importante, o homem é superior. Sinceramente, nesse requisito, acho que é pelo contrário. A mulher é mais meticulosa, mais atenciosa, né? Mas Deus deixou tudo o que nós precisávamos no Novo Testamento, nessas 27 cartas. Segunda possibilidade. Aliás, a segunda carta mencionada é a carta de 1 Coríntios. E esta carta nós temos registrado aqui na nossa Bíblia. 1 Coríntios. A primeira se perdeu. Mas a segunda carta escrita àquela igreja, pelo apóstolo Paulo, é a carta de 1 Coríntios. E aí existe uma possibilidade, da terceira carta ser desaparecida. E aí é uma existência hipotética. Pode ser que sim, pode ser que não. E esta carta foi escrita no intervalo da que nós temos hoje, na nossa Bíblia. A primeira carta, que chegou até a gente, e a segunda carta, que também chegou até a gente, e nós temos registrado na nossa Bíblia. Porque não há dúvidas que a quarta carta é exatamente o livro de 2 Coríntios. Essa nós temos certeza. Então, essa terceira carta, existe uma possibilidade de ter sido desaparecida. Alguns acreditam que ela pode ter sido juntada, unida, à segunda carta de Coríntios, que nós temos na nossa Bíblia. Mas aí nós não temos certeza. É apenas uma possibilidade. Então, olha que interessante. O que isso nos mostra? A preocupação que o apóstolo Paulo tinha com aquelas igrejas que Deus levantou através dele. É isso que nos mostra. E essa preocupação, ela é traduzida exatamente pelo cuidado, onde ele enviava frequentemente cartas, dando orientações, tirando dúvidas daquelas igrejas. Agora você tem que olhar dessa forma. Não tinha internet, não tinha um sistema de correspondência eficiente, nem o nosso mais é eficiente, não é? E até atrasa, chega tudo atrasado. Mas imagina, não existia um sistema eficiente, era algo muito esporádico. Tinha toda uma dificuldade de locomoção, e mesmo assim ele tinha um cuidado de cuidar daquelas igrejas que ele havia iniciado. Agora vamos falar, bem rapidinho, vamos começar a falar a respeito da localização de Corinto, da cidade de Corinto. Onde ficava situado? Então nós precisamos olhar direitinho, olha, aqui tem esse mapa. Você vai já entender esse mapa. Vou dar algumas referências para você. Aqui nós temos, olha, só para ter uma referência, aqui nós temos a cidade de Atenas, bem aqui. Isso aqui é um istmo que liga a parte sul da Grécia à parte norte. Inclusive, essa porção de água, que vai até aqui, esse mar, que aqui para cima é o mar Adriático, aqui é o mar Ageu. Essa porção de água é chamada de Golfo de Corinto. É esse o nome dado. A cidade de Corinto, só para que você tenha mais alguma localização, a famosa Esparta, que a gente observa muito nos livros de história, né? Está bem aqui, olha. Tem até o filme, Os 300 Espartas, não é? Está bem aqui, nesse ponto,
que eu estou marcando aqui, o nome Esparta. A cidade de Corinto está aqui, gente, olha. Essa aqui é a cidade de Corinto. Então, na verdade, a cidade ficava entre dois mares. Inclusive, era conhecido, chamado de cidade entre dois mares. Não é um significado do nome de Corinto, mas era conhecida como a cidade entre os dois mares. Devido à sua importância, da sua localização, foi que ela se tornou um importante centro durante o Império Romano. Tudo bem até aí? Ok? Já conseguiram compreender? Conseguiram visualizar? Conseguiram? Pronto. Agora aqui. Já mostrei o mapa para você. Obrigado pela sua ajuda, viu? Tem mais mapa, depois você fazer a mesma coisa. Olha só. A cidade ficava a 8 quilômetros do istmo. Volte lá para o mapa como você havia feito, por favor. Deixa eu mostrar para você o que é o istmo. O istmo é essa porção de terra que liga o Peloponeso, que é essa região daqui, olha, Peloponeso, ao continente. Então, isso aqui é o istmo, olha, essa porção de terra. Inclusive, a parte mais estreita desse istmo, que liga o Mar Egeu a esse Golfo de Corinto, se eu não me engano, tinha aproximadamente 9 quilômetros. Para você ver que é uma porção de terra larga, não é? Não é uma coisa estreita. Você vê no mapa assim pequenininho, mas você tem que ampliar, né, as medidas para que você venha ter uma noção melhor da coisa. Ok? Então, a cidade de Corinto, olha, ela ficava exatamente nesse ponto, próximo ao istmo, que é essa porção de terra que ligava essa região ao restante do continente. Pronto, aqui eu passo agora. Olha só. Ficava a 8 quilômetros do istmo. O que é o istmo? Porção de terra que ligava o Peloponeso ao continente, não é? Então, preste atenção. Pastor, é muito nome esquisito. Mas é esquisito também. Às vezes seu nome é esquisito. Às vezes seu nome é esquisito. Tem gente que dá nome para filho de Ambrósio. Você acha isso bonito? É esquisito. Não é bonito, não. Eu estou tentando me lembrar de um nome que não seja o de vocês aqui, porque aqui tem nome esquisito. Tem nome que a gente diz, pelo amor de Deus, uma vez uma jovem me disse o nome, mas por que tua mãe te deu esse nome? Ela, não sei, poxa, eu teria perguntado, olha. Porque eu acho que ela não gostava de você muito não, né? Nome esquisito. Então, decore isso, só aprenda isso. O que é esse Peloponeso, pastor? Olha, é essa porção de terra que está separada do continente. Tudo bem? Chama-se Peloponeso, ok? Tudo bem até aí? Você conseguiu compreender? Importante você lembrar, a cidade de Corinto era a cidade conhecida como cidade entre os dois mares. Então fale também para o seu irmão do lado, fale aí. Cidade entre os dois mares. Continuar com outras informações que eu vou dar para você. Aqui, não é? Algumas peculiaridades da cidade de Corinto, tudo bem? Então vamos ver algumas peculiaridades. E aí você já entendeu, você já percebeu que essa cidade se transformou ao longo do tempo, inclusive na época do apóstolo Paulo. Você precisa entender isso. Ela se transformou numa cidade muito importante. Só para que você tenha ideia, as 4 cidades mais importantes do Império Romano, durante esse período, era a cidade de Roma, a cidade de Corinto e a cidade de Antioquia da Psídia. Essas 4 cidades, acho que tem mais uma cidade, é a cidade de Roma, e a cidade de Éfeso. Essas cidades eram as cidades mais importantes do Império Romano nesse período. E aí entra um detalhe importante. Corinto era importante devido à sua localização estratégica. Agora, imagina só. Uma cidade portuária é uma cidade que tem algumas peculiaridades, mesmo hoje nos nossos tempos. Geralmente, uma cidade portuária é uma cidade onde tem um nível de prostituição muito elevado.
porque vêm pessoas de vários lugares diferentes e passam um período naquela cidade, e a prostituição, por causa disso, ela se torna uma prática muito mais comum em cidades portuárias do que em cidades centrais. Nós temos, por exemplo, olhando para a nossa realidade, cidades portuárias, problemas com drogas se torna mais comum. Agora, você tem que transformar isso para essa cidade de Corinto, porque era uma cidade portuária. E era uma cidade tão importante, devido à sua localização, que ela tinha 2 portos, né? Então, nós temos que observar algumas peculiaridades importantes a respeito de Corinto. Um detalhe importante para que você possa compreender. A cidade era formada por 2 partes. E aí é interessante você observar esse ponto, né? Que 2 partes eram essas? Era a parte alta, né? Tinha a parte alta da cidade, cidade alta, chamada Acrópole. E ela ficava situada no monte Acrocorinto, que ficava a 573 metros de altura. O que era importante? O que é importante nós compreendermos a respeito dessa parte da cidade? Essa parte da cidade, ela era habitada pelos soldados romanos e pelas pessoas que trabalhavam nos templos que ali ficavam, que ali haviam sido construídos. E aí tem um detalhe interessante, gente. É importante também nós compreendermos um outro detalhe importante que eu não coloquei no slide, mas eu vou comentar com você. Essa cidade havia sido destruída totalmente por um general romano no ano de 144 a.C. Totalmente destruída. E ela ficou por 100 anos aproximadamente em ruínas. Devido à sua posição geográfica, em 44 a.C., Júlio César criou uma colônia de soldados romanos e enviou a essa cidade com o intuito de reconstruí-la. E no primeiro momento, vivia de quê? Primeiro momento, vivia de escavações da cidade antiga, porque tinham muitos tesouros que ficaram debaixo das ruínas. E devido à posição geográfica, a cidade começou a crescer rapidamente. Além de ter um solo fértil, também tinha esse outro detalhe. Ela tinha um solo fértil. Mas a cidade começou a crescer rapidamente depois que os soldados romanos, a colônia romana, foi enviada para reconstruir a cidade. Várias pessoas de outras partes da Grécia se juntaram a eles e reconstruíram essa cidade, que ela veio a se tornar no ano 27 depois de Cristo uma potência econômica devido aos portos que nela existiam. E aí era interessante que uma embarcação chegava no porto, e você vai observar na aula de hoje que existia um mecanismo que transportava essa embarcação do mar Egeu e levava essa embarcação até o Golfo de Corinto. No caso daqueles que iam fazer uma viagem que ia ligar, que ia sair do mar Egeu para pegar o mar Adriático, para ir, por exemplo, para a Itália, ou para ir para o norte da África. E os barcos que iam à Itália eram muito frequentes. Era muito comum embarcações que iam a Roma. Roma era o centro do mundo. E muitas embarcações iam para Roma e também saíam de Roma, não é? E aí a importância de Corinto. E aí eu vou mostrar para você daqui a pouquinho como que isso funcionava. Mas o que que você precisa entender? Olha, primeiro, a parte alta. E a parte alta da cidade, também chamada de Acrópole, existiam vários templos dedicados a deuses,
na cidade de Corinto, e eles ficavam, a sua concentração, na sua grande maioria, ficava nessa parte alta. Inclusive, você vê o apóstolo Paulo combatendo algumas dessas divindades na própria carta de 1 Coríntios, que nós vamos olhar alguns detalhes durante as nossas aulas, né? Mas era uma cidade grega. E você sabe que a cultura grega era uma cultura politeísta, ou seja, várias divindades. E Corinto estava inserido exatamente isso, né? Dentro desse contexto. Então, nessa parte alta, que eu expliquei para você, ficava 573 metros acima do nível do mar. Eram habitadas pelos soldados romanos e também pelos que trabalhavam no templo. Tudo bem? Agora vamos olhar a parte baixa da cidade. A parte baixa, né? Que era a cidade baixa. E o que é interessante a respeito dela? Lembra dos portos que eu falei para você? Era habitada, ela ficava entre dois portos. E os portos, eles ficavam na cidade baixa, claro, né? No nível do mar. Não podia ficar na cidade alta. Ficava na cidade baixa, no nível do mar. E aí que entra essa questão, olha, o porto de Lecaion e o de Sencreia. Existem alguns outros nomes parecidos que também eram dados a esse porto. Por exemplo, o nome francês, no lugar de Lecaion. Mas é o que eu não queria complicar para você. Eu queria colocar o mais simples, simplificar. E aí você precisa guardar a seguinte informação. Esse porto de Lecaion, ele ficava aonde? Você lembra? Em que lado ficava? Eram dois portos. Um porto ficava no Golfo de Corinto, e outro porto ficava no Mar Egeu. Não esqueça disso. Até mostrei para você lá na figura, lembra disso? Que eu mostrei para você na figura? Agora você lembra o que eu falei, você estava atento quando eu falei para você. Onde ficava localizado esse primeiro porto, chamado Porto de Lecaion? Onde que ele ficava, você lembra? Aonde? No Golfo de Corinto, tudo bem? E no Mar Egeu ficava o porto de Sencreia, ok? Os dois portos, um de um lado, outro de outro. Tudo bem até aí? Outro ponto importante. Os civis, eles habitavam essa parte baixa da cidade. Enquanto a parte alta era habitada pelos soldados romanos, era habitada pelos que trabalhavam nos templos das divindades que ali ficavam. A parte baixa era habitada pelos civis. E o comércio era que predominava. Você imagina o comércio. As mercadorias chegavam no porto. As mercadorias chegavam no outro porto, o transporte que existia de um porto para o outro. Então você imagina que era movimentadíssimo. E aí você pode até pensar, mas pastor, e qual era a vantagem? A viagem era tão longa assim? Se você olhar para aquele mapa anteriormente, e eu vou voltar para ele, aí você vai compreender um pouquinho da praticidade. Esse mapa eu não vou ampliar novamente, porque você já conhece, né? Então imagina só, essa volta, para quem vinha da Ásia, para quem vinha da Palestina, Israel estava na região da Palestina. Para quem vinha dessas regiões, ele teria que, se fosse para a Itália, que era uma rota muito comum. Era comum as navegações indo para a Itália e vindo da Itália. E tinha período do ano que era impossível viajar por essa região. Era muito agitado o mar, não existiam embarcações como nós temos hoje. Era algo muito primário, muito simples ainda, construído de madeira. Então você imagina as tempestades, os ventos fortes, o mar aberto, toda a dificuldade que existia. E aí que era interessante, esse atalho que foi criado nesse istmo de Corinto, ele diminuía a viagem 400 quilômetros. Talvez para você 400 quilômetros hoje é pouca coisa. É pouca coisa para quem tem navio que funciona impulsionado por motor.
motor alimentado por combustível. Mas para embarcações que dependiam unicamente do vento para navegar, 400 quilômetros era muita coisa. Não eram horas de viagens, eram dias de viagem. Então, imagina a praticidade, em vez da embarcação dar toda essa volta e até passar por aqui para ir para o mar Adriático, ela pudesse cortar esse istmo, seria uma viagem mais encurtada, corria menos perigo, chegava mais rápido no destino. Né? Então, era essa linha de pensamento que existia durante esse período, e essa era a importância da cidade de Corinto. Agora, vamos voltar para onde eu havia parado, que aí nós vamos concluir essa parte da posição estratégica. Né? Nós já falamos que eram formados por duas partes, cidade alta e cidade baixa. E a cidade alta era habitada por quem? Pelos soldados e pelos que trabalhavam na adoração do templo. Né? Dos templos que existiam para as divindades. E na parte baixa era habitada por quem? Já lembrou? Agora, um outro detalhe interessante. Os dois portos, eles ficavam na cidade alta ou cidade baixa? Cidade baixa. Então, guarde isso. Agora, procure outra pessoa que você não disse a primeira vez. E diga onde ficavam os dois portos. Cidade alta ou baixa? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Você vai fazer gesto agora comigo. A cidade era dividida em duas partes. Cidade alta e cidade... Agora nós vamos olhar o seguinte. Na cidade alta, quem que morava? Os que trabalhavam nos templos, né? Pronto. Na cidade baixa morava quem? Agora você vai fazer assim. E o que é isso aqui? Eram os dois portos que existiam. Vamos lá. Esse porto que ficava aqui, que vinha do mar Ageu, qual era o nome dele? Sencreia. E o porto desse lado que ficava no Golfo de Corinto, qual era o nome? Olha, pronto, vocês estão demais. Vocês estão demais. Vocês estão entendendo tudo. Agora, olha só, para nós concluirmos esta parte de posição estratégica. A cidade era a única passagem por terra que ligava o norte da Grécia ao sul. O sul, e para poder passar do norte para o sul, passava pela cidade de Corinto. E o sul é aquela região chamada região do Peloponeso. Peloponeso, aquela parte sul, que eu mostrei para você, que é ligada ao continente por aquele istmo, aquele pedacinho de terra. A única parte, o único acesso que ligava o norte da Grécia ao sul, via terra, não é? Ligação terrestre, tinha que obrigatoriamente passar por a cidade de Corinto. Outro ponto importante da localização, olha só. Também servia de ligação entre a Ásia, Palestina, com a Itália. Aí a ligação era através dos portos. Não esqueça disso. Sencreia, Lecaônia. Está certo o nome? Não está certo não o nome? Sencreia, então Sencreia o quê? Lecaion. Não é isso? E aí a embarcação parava em Sencreia e ia para o outro porto que ficava no Golfo de Corinto. E aí nós vamos ver como é que funcionava esse transporte. Aí entenda, gente, achar que o ser humano do passado era menos inteligente do que o ser humano de hoje, isso é burrice. Encontravam cada solução. Para você ter uma ideia, Nero tentou abrir um canal que ligava do mar Ageu ao Golfo de Corinto. Ele pegou, eu não lembro agora quantos mil escravos. Se não me falha a memória, foram 40 mil escravos. E esses 40 mil escravos começou a escavar na pá, na enxada, na picareta. Olha o trabalho. Imagina só. Mas quando Nero morreu, o projeto foi deixado de lado devido ao alto custo de levar esses escravos até o local e dar alimentação para os escravos, porque salário eles não ganhavam.
Mas a alimentação tinha que receber, senão não conseguia trabalhar. Né? E o custo foi elevado e pararam de realizar essa obra. Mas olha que interessante, a ideia que havia sido pensada, não é? Facilitar a navegação, abrindo um canal. Daqui a pouco nós vamos ver o canal que existe, o canal foi feito e existe hoje. Mas a cidade era a única passagem por terra. Outro ponto importante aqui, vamos lá. Botei a cidade a única passagem entre o norte e o sul, também servia de ligação, e olha só aqui. Por sua localização, Corinto passou a ser uma das principais cidades do Império Romano. Porque o acesso, tanto entre os mares, entre norte e sul da Grécia, para poder passar de um lado para o outro, passava pela cidade de Corinto. E aí, gente? E aí que tem um detalhe interessante. Botei entre parênteses para você. Construção dos dílcos. Aqui é construção, tá? Dos dílcos. Está em itálico porque é uma palavra grega. E como é que funcionava isso? Deixa você copiar que eu vou explicar para você. Nós vimos que tinham dois portos. O de Sencreia e o de Lecaion. O Lecaion ficava no Golfo de Corinto. E aí, para poder facilitar a navegação, foi construído esse sistema chamado de dílcos. Como é que ele funcionava? Deixa eu mostrar para você aqui uma coisa importante. Vamos dar uma ampliada nesse mapa? Por favor. Eu quero ampliar essa parte aqui. Pronto, abaixa um pouquinho mais. Aqui, ó. Não, ao contrário. Isso. Aí, tá bom. Olha só, tá vendo aqui, ó? Dílcos. Ok? A cidade de Corinto está bem aqui. O dílco, ele ligava um porto. E aqui ficava o porto de quê? O porto de... Aqui, ó. Aqui é o Golfo de Corinto. Qual era o porto que ficava no Golfo de Corinto? Lecaion. E aqui ficava então o porto de Sencreia. Você tem que visualizar dessa forma, tá bom? Quem vinha da Ásia, para cá está a Ásia. Quem vinha da Palestina, chegava nesse porto que era o porto de Sencreia. Ok? Quem vinha daqui da Itália, ou do norte da África, vinha por esse porto, chama porto de Lecaion. Não esqueça disso, ok? Tudo bem? Aqui ficava esse sistema de dílcos, se não me falha a memória, com 9 quilômetros de extensão. 9 quilômetros de extensão. Então, olha só. Eles transportavam uma embarcação de um lado para o outro, de um porto a outro, por 9 quilômetros. Era porção de terra. E eles construíam para isso estradas. Olha só aqui comigo essa estrada. Vamos apagar essa luz do canhão para ver se melhora um pouquinho. Por favor. Aí então, olha só, a estrada de pedra. Melhorou? Melhorou não? Um pouquinho? A estrada de pedra. E aqui nós temos, de uma margem, o início da estrada, que levava a outro ponto. Né? Não esqueça, ligando Sencreia a Lecaion e vice-versa. Tudo bem? Então, eles construíram estradas de pedra para poder aguentar o peso das embarcações. Porque se este transporte acontecesse em terreno arenoso, em terreno que fosse de argila, ou de qualquer outro tipo de barro, em período de chuva, seria quase impossível fazer essa travessia. E além do mais, o peso das embarcações, madeira pesa. Poderia afundar o solo, dificultando o transporte. Então construíram estradas.
E essas estradas eram estradas de pedra. E olha só o que acontecia. Olha como acontecia. Pegavam um instrumento, e esse instrumento, feito com rodas, eles entravam dentro do mar, tanto do porto de Sencreia, como do porto de Lecaion, e eles encaixavam debaixo da embarcação, aí começavam a puxar, e era um trabalho braçal. Aí que eu digo para você, dizer que o povo de antigamente era um povo meio burro, gente, essa é a maior burrice que existe. Eles procuravam soluções, criavam soluções para os seus grandes desafios. O que não tinha era o nível de tecnologia que nós temos hoje. Mas eles não eram menos inteligentes que a gente. É que Deus foi dando as capacidades para devidos fins, de acordo com o momento da sociedade. Né? Então, olha essa engenhoca que eles inventaram. Eles conseguiam transportar de um lado para o outro, sem dificuldade. Bom, dificuldade tinha, né? Claro. Mas tinha muita gente para carregar. Também tinham animais que ajudavam nesse processo de puxar. E ele funcionava assim, desse jeito, como vocês estão olhando. Né? Dessa forma. Ok? Vamos ver aqui outra imagem. Está aqui. O que eu quero ver essa imagem com você? Lembra que eu disse para você que no ano 60 e pouco, Nero tentou manualmente construir a ligação do porto, ó, vamos aqui, que porto é esse? Sencreia, tá? E aqui, Lecaion, tudo bem? Desse porto ao outro, tentou criar um canal. Parou porque o trabalho se tornou muito dispendicioso, né? Não valia a pena o gasto para fazer esse canal. No século XIX, foi aberto o canal. Olha só, aqui você está tendo uma foto de cima, de satélite. Olha só do alto, o canal que foi criado. Vamos chegar mais perto. Essa é uma foto mais próxima do canal que foi criado. Vocês estão vendo? Agora, olha essa outra foto aqui. Pronto. Esse é o canal que foi feito para substituir aquele transporte de dílcos que nós havíamos conversado e você havia visto anteriormente. Agora, a largura desse canal, você está vendo que é uma largura estreita. Tem uma largura de 20 metros. Por ser uma largura pequena, não passa por esse canal os grandes cargueiros. Geralmente hoje é utilizado aproximadamente 11 mil embarcações por ano. Usam esse canal atravessando do Golfo de Corinto ao Mar Egeu e vice-versa. 11 mil embarcações por ano. E além disso, se você calcular 11 mil embarcações por ano, vai dar aproximadamente 27 embarcações por dia. Usa esse canal. Enquanto, dependendo do tamanho da embarcação, enquanto uma vai, outra espera, né, aquela que está vindo para depois começar. Se forem embarcações pequenas, uma consegue atravessar ao lado da outra. Então existe todo um controle para a travessia desse canal. E 20 metros, então os grandes cargueiros não atravessam por esse canal. É muito utilizado por embarcações turísticas. Usam esse canal para travessia, porque é uma curiosidade, não é? Eu tenho certeza que se você fosse conhecer esse local pessoalmente, você ia querer conhecer esse canal, não é? Que é uma engenharia, é uma obra muito interessante da engenharia humana. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem aqui do canal. Pronto! Até aí, ok? Agora vamos tratar de outro ponto. Ó, paramos aqui. Ok, agora é o seguinte. Você precisa compreender o que são os dílcos. Era o mecanismo manual que transportava as embarcações de um porto para o outro. Pronto. Você quer anotar essa resposta? Era um mecanismo manual de transporte
das embarcações de um porto para o outro. Só isso. Essa é a única resposta que você coloca aí. Era uma embarcação, era um mecanismo manual de transporte. Era um mecanismo manual. Quase não sai agora. Era um mecanismo manual de transporte das embarcações de um porto para o outro. Não vai esquecer essa informação. Estamos quase terminando, Então vamos ficar em pé, que eu estou pensando que vocês estão muito mole hoje. Vamos ficar em pé. Vamos lá, vamos relembrar algumas coisas. Então, olha só. Por que que a cidade tinha uma posição estratégica? Porque ela tinha ligação norte, sul, leste, oeste. Então, vamos lá? Ligação. Ele quer tirar uma foto de vocês, olha. Então, presta atenção. Quando eu falo ligação norte, sul, eu estou falando do quê? Da parte norte da Grécia, a parte sul da Grécia, que era o Peloponeso. Tudo bem? O nome é esquisito mesmo, não é? Quando eu falo... Então, vamos lá, ligação. Agora, quando você fala norte e sul, você fala Grécia ao Peloponeso. Tudo bem? Grécia ao Peloponeso. Então, vamos lá? Então, primeiro, ligação. Assim, olha. Norte, sul, Grécia, Peloponeso. Tudo bem? Vamos lá de novo. Norte. Olha só, eu estou me sentindo Nova Kids. Então, agora, vamos lá, continuando a ligação. Tudo bem? Agora, leste, oeste. Ok? Aí aqui. Leste, Sencreia, oeste, Lecaion, ok? Tudo bem? Então, ó, leste, oeste, Sencreia, Lecaion. Aí também, além disso, nós temos o quê? Ásia, Itália, Palestina, África. Ok? Entenderam isso? Não entenderam? Então, eu vou resumir assim, ó. Então, eu vou resumir assim. Leste, oeste, Sencreia, Lecaion, Ageu, Adriático. Eu tiro o mar Ageu e Adriático? Eu vou tirar o mar Ageu e Adriático. Então, ó, leste, oeste, Sencreia, Lecaion. Pronto. Então, vamos tudo de novo? Vamos só essa parte leste e oeste. Olha só, agora vamos fazer tudo, tá bom? Agora tudo. Vamos lá. Uau, uma salva de palmas para vocês. Ainda em pé, calma aí, ainda em pé. Tem gente que está cansando, olha. Ainda em pé. Então agora nós falamos que a cidade de Corinto é dividida em alta, baixa. Aí aqui, na alta, soldados e civis. Opa! Vocês estão espertos. Soldados e religiosos, civis. Templos e portos. Ok? Tudo bem? Então vamos lá? Olha só, novamente, olha só. Alta, baixa, soldados religiosos, civis, templos e portos. Então vamos lá? A cidade de Corinto é dividida em... Olha, vocês estão demais. Agora, para terminar, vamos falar tudo de novo. Tudo de novo para terminar. Tudo de novo. Então, vamos lá. A localização da cidade.
Parou, parou, parou. Vocês foram... Olha, não, vamos fechar com chave de ouro. Chave de ouro. É que eu quis inventar Egeu e Adriático, mas nós tínhamos cortado, né? Então vamos lá, vocês foram corretos. Todos de novo. Pronto, uma salva de palmas para vocês. Podem sentar agora. Podem sentar. Você já memorizou para responder, já tem conteúdo para responder um monte de perguntas aí que eu passei para você no começo, não foi? Você já tem. A posição dela você já sabe perfeitamente. Agora é o seguinte, para nós terminarmos, e aí eu quero evitar de passar tarefa para você. E eu não vou passar tarefa para você, tá bom? Tudo bem? Mas semana que vem vai ter. Tá? Você só tem que responder essas perguntas que eu lhe passei para você nessa semana. Somente as perguntas. Aí tá moleza, não é? Porque com o conteúdo de hoje, você responde sem dificuldade. Então só responde as perguntinhas e está tudo resolvido. Então vamos verificar o início da igreja da cidade de Corinto. Todas as vezes que nós estudamos uma carta de uma igreja, e esta carta foi enviada pelo apóstolo Paulo, nós temos por obrigação de olharmos os registros a respeito desta igreja no livro de Atos. Nós temos essa obrigação, para nós compreendermos como é que isso transcorreu, né? Como é que ele chegou até aquele lugar, de onde ele veio, nós compreendermos quais são os desafios que ele teve, as dificuldades que ele enfrentou. Isso dá uma compreensão para a gente a respeito da cidade única. Eu tenho certeza que você, quando lê o livro de Corinto agora, de Coríntios, e eu vou passar como tarefa isso na semana que vem, não nessa, que você tem muita coisa para ler. Quando você lê, você já vai ler com uma compreensão diferente. Você vai entender que havia uma diversidade enorme nessa cidade, de pessoas diferentes, de locais diferentes, por ser uma cidade portuária. Você vai entender o nível de imoralidade que aquela igreja enfrentou. Inclusive o apóstolo Paulo faz menção a essa imoralidade presente na igreja. Ele fala, é até vergonhoso que nem existe entre os de fora, mas existe entre vocês. E aí nós vamos olhar isso, e hoje já vai ficar isso mais de fácil compreensão, porque você sabe que agora você sabe que era uma cidade portuária e recebia uma quantidade de marinheiros exorbitantes, vindos de um lado para o outro, né? Indo de um lado para o outro do mundo conhecido, passava por ali. Então você vai entender melhor esses conceitos a partir de então, né? Você vai entender o templo da deusa Afrodite, que tinha na cidade de Corinto. E aí nós vamos falar disso nas aulas seguintes. Agora, vamos olhar quando que essa igreja iniciou. E aí nós vamos ver isso aqui, olha. Eu vou pedir que, mais uma vez, Felipe, você apague, por favor, esses canhões. Aí eu vou pedir a sua ajuda para nós, juntos, aumentarmos esse slide. Eu vou começar desse ponto, falando dele, tá? Então, vamos juntos aumentar um pouquinho, como nós fizemos. Pronto, desce um pouquinho mais. Desce um pouquinho mais. Ao contrário, para cá. Ó. Isso. Mais. Agora, tá bom. Aí tá bom. Olha só. Bem aqui está Corinto, tá, gente? Bem aqui está Corinto. Ó. Passa um pouquinho aqui para o lado, só para o pessoal poder enxergar. Nesse sentido. Ó. Eu estou apontando assim. Ó. Faz isso com o slide. Isso, desce agora aí. Desce agora, isso, ó. Aí, só seguir. Está aqui Corinto, ok? Tudo bem? Olha. Então, você tem que perceber que o apóstolo Paulo, olha, esse mapa é um mapa da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo.
né? Segunda viagem missionária. E aí, nós sabemos que ele saiu de Antioquia, né? Saiu de Antioquia, e ele foi passando por várias cidades. Ele saiu de Antioquia da Síria, porque existiam duas Antioquias. A Antioquia foi a primeira igreja missionária do Novo Testamento. Olha que legal. O que é a igreja missionária? A primeira igreja a enviar oficialmente missionários. A igreja de Antioquia. Agora você vai voltar para cá. Volte assim, nesse sentido. Está aqui, ó. Saiu daqui e foi viajando por todas essas cidades. Perge, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, Troade. Agora desce um pouquinho, olha. Aí foi para a cidade de Filipos, que ficava na Macedônia. Anfipólis, que essa cidade aqui, a gente não vê menções dela muito na Bíblia. Bereia, os bereanos eram conhecidos por serem aqueles que observavam, que iam conferir nas escrituras aquilo que os apóstolos falavam. Cidade de Atenas. Desculpa. E a cidade de Corinto. Tudo bem? A partir daqui já está voltando e ele termina a viagem onde ele havia começado. Ok? Tudo bem aí? Então isso aconteceu durante o período da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E onde isso está registrado? Olha só. Onde está registrado? Ué, não está aqui não? Está registrado? No livro de Atos. No livro de Atos. Deixa eu olhar aqui o capítulo de Atos, para nós observarmos exatamente. Você pode até procurar aí, para me ajudar, viu? O capítulo do livro de Atos, que fala da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Deixa eu olhar aqui que eu tenho aqui anotado nas minhas anotações pessoais. Só ver aqui. Pronto, está aqui. Atos 18. Você vai ver exatamente no versículo 2, quando ele chega a Corinto. É o 17 e o 18 que fala da segunda viagem missionária, não é? É o 17 e o 18. Então, o que é importante você fazer? Nós temos que olhar no livro de Atos, para nós observarmos, pode voltar os canhões, para nós observarmos o que foi que ele enfrentou, quais foram as peculiaridades que ele encontrou na cidade de Corinto. Então vamos abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos, e aí nós vamos apenas dar uma passada bem rápida, porque o nosso tempo já está acabando. Olha só, versículo 1, Atos 18, versículo 1 em diante. Achou? Abriu sua Bíblia? Então olha lá. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Porto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Gente, inclusive nós temos como precisar exatamente o ano que o apóstolo Paulo pisou na cidade de Corinto. Nós vamos fazer isso olhando na semana que vem. Mas o que eu quero que você faça, se você tiver tempo essa semana? Dê uma lida apenas no capítulo 18 de Atos. Somente nesse capítulo. Tudo bem? Para a próxima aula. Que na próxima aula nós vamos fazer uma atividade juntos, baseado nesse capítulo 18 do livro de Atos. Combinado assim? Tudo bem? Então você não vai ter nenhum versículo para memorizar. Tá bom? Você já tem do Festival da Palavra, para você memorizar. Eu só peço que você responda as perguntas. Estão fáceis as perguntas? Estão fáceis? Moleza, não é? Você vai tirar de letra. Responda as perguntas e dê uma lidinha no capítulo 18 de Atos. Combinado assim? Tudo bem?